Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às aulas do projeto Viva Biologia, edição Enem, com a aula de Física. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindo à aula de Física. Nesta aula nós vamos falar sobre radiação e física moderna. Em radiação nós vamos ver os modelos de o que é radiação, o que era pensado antigamente, o que é pensado hoje, e nós vamos responder uma questão sobre isso, certo? Em física moderna, que não é um assunto que é tratado nas escolas, mas cai um pouquinho no Enem, então resolvi falar aqui. Em física moderna, nós vamos ver o átomo de Bohr. Vamos ver qual é a estrutura do átomo de Bohr, quais são as regras para um átomo de Bohr acontecer certinho, para que ele exista, e nós vamos resolver uma questão com essas regras e com um fenômeno muito específico que esse modelo consegue fazer. Certo? Vamos lá. Ok, então vamos começar falando sobre radiação. E aqui eu coloco uma barra luz. Por que barra luz? Porque luz é radiação. Na verdade, luz é uma pequena parte da radiação que nós, humanos, conseguimos enxergar. Mas na verdade nós não chamamos radiação de luz, nós vamos falar que tudo é radiação. E o que é radiação? Radiação é uma onda eletromagnética. Como foi dito nas aulas anteriores, uma onda eletromagnética ele tem campo elétrico e ele tem campo magnético, certo? E o interessante da radiação é que cada radiação tem uma frequência que vai dar diferentes tipos. Por exemplo, o Wi-Fi na sua casa, ele funciona com radiação, com onda eletromagnética. Só que ele funciona numa frequência particular para o Wi-Fi, certo? A luz, ela também tem uma frequência para cada cor. Então, o vermelho tem uma frequência, o verde tem outra frequência. O ultravioleta também é uma radiação que tem uma frequência muito alta, entendeu? Então, isso é uma característica das ondas eletromagnéticas. Só que tem um porém nessa história. A radiação também atua como partícula, ou seja, ela é onda, mas ela também é partícula. Em momentos, ela segue como uma partícula, e em momentos, ela segue como uma onda. Isso, para os físicos, é muito estranho. Mas como a radiação tem essa característica de momentos e momentos se comportar como partícula e se comportar como onda, nós dizemos que ela segue dois modelos, o modelo corpuscular e o modelo ondulatório, certo? E como que nós chamamos a partícula? Nós chamamos partículas de fótons, certo? E esses fótons também têm energia. Não vale a pena para o Enem saber como calcula a energia disso. Então, vou deixar de lado. Então, né, a radiação se comporta tanto como onda quanto partícula. E está certo falar que ela se comporta como onda, alguma coisa emite radiação, emite ondas eletromagnéticas, também está certo falar que ela emite fótons ou fótons de luz, às vezes falado também. Aqui eu só queria mostrar para vocês como acontece um pouco das diferenças de frequência para cada tipo de radiação. Se você vê a radiação lá no rádio AM, você tem o desenho da onda bem espaçado, mostrando que a frequência está baixa, certo? E quando você vai chegando perto da radiografia, o desenho da onda está muito junto, já está meio comprimido, mostrando que a frequência está maior, e aí maior frequência vai ser perto da radiografia, perto dos elementos radioativos. E se você ver, a gente tem aí o espectro visível. O espectro visível é a radiação que nós humanos conseguimos enxergar. Então, nós conseguimos enxergar a parte das cores que está ali relacionado com a lâmpada. Sendo que aí o vermelho é o que tem a menor frequência entre as cores e o violeta é o que tem a maior frequência. E o infravermelho vem antes do vermelho e o ultravioleta vem depois do violeta, certo? E beleza, se você ver, tem os desenhos de prédio ali embaixo, um desenho de átomo. A gente usa a radiação para várias coisas, né? Mas o desenho do prédio está relacionado com o que a gente vai usar mais. Então, nos rádios a gente está no nosso mundo, né, que está em casa e tal, nós vamos usar mais as frequências de rádio e afins. E quando a gente chega perto da radiografia, os elementos radioativos, está muito mais relacionado com o uso nos átomos. E né, acontece bastante na física, a gente vai usar mais essas radiações perto da radiografia, do raio-x e afins. Ok, agora vamos fazer um exercício para a gente poder afirmar o que a gente já viu aqui.
E, bom, primeira coisa, leia o exercício, tente fazer sozinho, o que já foi falado, não é difícil, é bem fácil, tranquilo. Então, vamos lá, né? O exercício está falando qual que é, o que o texto está contestando, qual é a concepção acerca do comportamento da luz. E se a gente for até o texto e ler, nós vamos ver que ele está falando sobre transporte de matéria, que ele fala sobre mais ou menos como uma colisão, sabe? Como se a luz estivesse interferindo nela mesma, como se ela estivesse batendo uma na outra, entende? Mas para bater uma na outra, a luz precisa ser feita então de partículas, certo? E a partícula, né, a luz como partícula, é um modelo corpuscular, correto? E o único que está falando sobre o modelo corpuscular é a letra C, que ele fala que é defendido por Newton e que descreve a luz como um feixe de partículas. E está certo, Newton defendia que era um modelo corpuscular, então a letra é a letra C. Então agora vamos para a parte de física moderna, onde nós vamos ver o modelo do átomo de Bohr, certo? O modelo de átomo de Bohr ele já é conhecido, mas a galera não conhece tão bem as regras por trás desse modelo, que faz com que um fenômeno muito importante aconteça, que nós vamos falar daqui a pouco. Como é que funciona então o modelo do átomo de Bohr? Ele possui elétrons, prótons e nêutrons, certo? Sendo que o próton e o nêutron ele fica dentro do núcleo, certo? Então, ele fica na parte bem interna do átomo, ele fica no núcleo, ele compõe o núcleo. E os elétrons ele fica rodeando o núcleo em órbitas, certo? Mas qual é a regrinha básica para que o átomo de Bohr aconteça? O elétron só pode ficar em órbitas específicas, certo? Ele não pode ficar entre o termo. Então ele só pode ficar nessas órbitas que eu coloquei de preto, entende? Ou ele fica mais perto do núcleo, ou ele fica mais fora do núcleo. Ele não existe esse meio termo de órbita para ele, certo? Essa é uma regrinha muito específica para que o átomo aconteça e fique estável. Certo? Visto isso, vamos para o fenômeno que queremos falar, que é a emissão de luz, emissão de radiação por um átomo. Átomos conseguem emitir radiação. Esse é o fenômeno que o modelo do átomo de Bohr ele apresenta muito bem, ele consegue resolver muito bem, explica isso para a gente de uma forma que conseguimos entender, certo? O que precisamos saber é, novamente, a regrinha do modelo é que os elétrons eles ficam em órbitas específicas. E essas órbitas específicas elas requerem energias específicas para que o elétron fique ali, certo? As camadas menos energéticas, as camadas mais internas, elas possuem menos energia, que significa que o elétron precisa de menos energia para ficar nessa camada, para ficar nessa órbita, as mais internas. Com o externo o elétron pode ir, se ele quiser mais externo, ele precisa ganhar mais energia, certo? E essas são as regras para emissão de luz. Para o elétron ir de uma camada mais energética para uma camada mais energética, ele tem que ganhar energia, certo? E se ele quiser ir para uma camada menos energética, ele tem que perder energia. Por exemplo, nessa situação em que ele está na camada mais energética e quer descer para uma menos energética, ele tem que perder energia. Mas o que acontece com essa energia dele, que ele perdeu? Essa perda de energia dele é transformada em radiação. Ou seja, é aí que o átomo emite radiação, quando o elétron perde energia para descer de camada. E temos que lembrar duas coisas. A primeira é que às vezes é falado que são fótons de energia, fótons de luz, certo? Essa perda de energia emite fótons de luz. E a segunda é que o átomo sempre vai querer ficar com menos energia possível. Isso significa que o elétron ele sempre vai buscar ir para a camada menos energética. Ou seja, ele vai emitir toda a energia, toda a luz que pode ser emitida e vai ficar com menos energia, certo? Vamos agora para o nosso último exercício, certo? Leia, tente fazer, não é difícil, certo? Vamos nessa. Uma coisa que eu não falei anterior, eu resolvi falar agora, é que na questão ele fala que emite uma cor, ou seja, ele observa a cor na luz emitida, é a última frase da questão. O que eu quero dizer com isso? Falando isso que eu quero dizer.
Cada átomo ele vai emitir uma cor diferente ou algumas cores diferentes, entende? Por exemplo, o hidrogênio ele vai emitir um pouco do vermelho, um pouco do azul, um pouco do violeta. Já o potássio ele vai emitir o verde e por aí vai, entende? Então, cada átomo ele emite cores diferentes, certo? Porque os elétrons precisam de energias diferentes para poder cair para a camada mais baixa, para a camada menos energética, certo? Bom, e para responder a pergunta, vamos só lembrar o que acontece para emitir uma luz. Acontece a transição eletrônica, a mudança de camada, certo? A mudança de órbita do elétron de um nível mais energético para um nível menos energético. Ou a mudança de camada de um nível que tem mais energia para um nível que tem menos energia. É nesse momento que ele vai emitir uma luz. E a alternativa que fala disso é a alternativa D. Ou seja, a resposta nessa questão é a letra D.